Olá, aqui quem fala é o Roger. Nesse vídeo a gente vai estar explorando a questão de como é que a gente pode chegar num consenso sabendo que a mente das pessoas e a nossa mente é limitada. E o segundo ponto, saber que as verdades, em se tratando da mente, elas vão ser sempre relativas. Como é que a gente resolve um conflito dessa forma? Como é que a gente pode chegar num consenso na hora que a gente está conversando com alguém com base nesse conhecimento que a gente tem? Primeira coisa, o que eu quero dizer com a mente é limitada? A nossa mente, ela nunca vai conseguir processar todas as informações, nunca vai conseguir ver a realidade como ela é de uma forma, de uma vez. A gente não vai conseguir absorver todas as informações que chegam até nós de uma só vez. A gente muitas vezes vai estar focado num determinado ponto, num determinado aspecto da discussão e vamos precisar ter uma visão um pouco mais avançada, vamos assim dizer, para estar entrando numa discussão que vai ser sempre de uma forma inevitável, limitada, na hora que você está lidando com outras pessoas ou num assunto relativamente polêmico, ok? As verdades são relativas. O que isso quer dizer? Por exemplo, você tem uma pessoa que gosta de um determinado doce, tem uma pessoa que gosta muito de chocolate, isso é uma verdade para ela. E você tem uma pessoa que não gosta de chocolate, isso também é uma verdade para ela. As duas têm essas verdades e as duas concordam com isso. E você, sabendo disso, você não entra em conflito porque uma gosta de uma coisa e a outra gosta de outra. Mas aquilo não deixa de ser verdades relativas para cada indivíduo. Agora, existem as verdades também que são relacionadas a assuntos polêmicos. Por exemplo, geralmente são rixas, geralmente são times de futebol que são rivais e aquilo ali é uma verdade que é totalmente limitada e relativa, porque se você pegar no fundamento mais base, aquilo não faz muito sentido dentro de um contexto mais generalizado. Ou você pega, por exemplo, situações muito comuns da política, situações de crença, de religião, ok? Por exemplo, PT versus direita versus esquerda. Então, tem vários pontos em que você, quando você consegue capturar que as verdades, muitas vezes, elas são relativas e que a mente das pessoas muitas vezes não, sempre vai ser limitada dentro do contexto das situações, você tem um forte poder, um forte potencial de estar enxergando sempre um pouco fora da caixa na hora de estar conversando ou argumentando alguma situação com uma dessas pessoas ou com um grupo de pessoas, ok? Agora, com essa informação, como é que você pode estar resolvendo alguns conflitos e estar entrando em discussões que a princípio são 8 ou 80 e está chegando muitas vezes num consenso com essas pessoas. Então eu vou fazer só um esquema rápido aqui, que praticamente, como as verdades elas são relativas, imagine que nós temos aqui dois círculos, onde o centro é uma pessoa com a sua verdade e no outro centro é outra pessoa com a sua verdade relativa, ok? O que você faz quando você identifica uma situação dessa? Você pode ter um grupo, você pode ter várias pessoas aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar, dentro da verdade dessa pessoa e da verdade relativa dessa pessoa, qual é a verdade que para as duas é uma base que vale que seja única. Por exemplo, em que situação a verdade dessa pessoa vai ser condizente com a verdade dessa pessoa. Vamos pegar o lado político. Toda política, a intenção inicial, toda discussão, toda questão política, onde a verdade dos dois, elas praticamente viram uma coisa só. Na intenção. Muitas vezes a intenção, seja de um partido de esquerda, seja de um partido de direita, no final das contas estar trabalhando para que o povo tenha um resultado, uma repercussão mais positiva. Então, muitas vezes o que você pode estar explorando numa discussão dessa é exatamente esse ponto em que para os dois pode ser uma questão que seja indiscutível, uma questão que os dois concordam sempre em estar falando e estar chegando nessas conclusões. Agora, quando começa a entrar numa questão que essa verdade aqui cancela
essa verdade aqui, você tem que evitar sempre de estar entrando num assunto que, quando uma coisa cancela a outra aqui desse lado, isso por definição já mostra que aquela verdade ela é limitada. Então, nunca entre, nunca deixe de optar por um lado ou pelo outro. Sempre tente aniquilar tanto uma questão que seja contraditória entre as duas partes. Explore essa verdade aqui, de forma que, por exemplo, se você está sendo um pouco radical para um lado ou para o outro, explore exatamente por que o ser radical para esse lado torna aquele lado mais frágil ou faz com que aquela outra pessoa fique chateada ou torne a outra situação crítica. E explore exatamente isso, por que um lado não consegue conviver com o outro de um ponto de vista limitado e racional. Ok? E quando você identifica que existe uma limitação nessa questão, explore o que seria necessário entre essa questão e essa questão para que os dois concordem com essa questão central aqui, que é o que interessa realmente. E nunca fique no 80 ou no 8, senão você nunca vai chegar definitivamente num consenso. A grande questão é, se você identifica que as pessoas elas não conseguem enxergar fora da caixa, que é exatamente tratar com isso aqui, ó, tratar com a verdade mútua, você provavelmente enxergando isso, enxergando essa questão, você não vai cair nesse problema aqui de estar enxergando apenas com olhos para um lado ou olhos para o outro. Você vai estar enxergando por fora ou levando isso como uma forma de pensar, uma forma de raciocinar para estar resolvendo um problema que seja limitado de uma forma um pouco mais holística e bem mais inteligente, vamos assim dizer, para estar lidando com todas as situações. Isso não está limitado a assuntos de política, isso está aberto a qualquer assunto que sejam de potencial conflito, onde sempre há um lado A, um lado B. Por exemplo, vamos pegar uma situação que seja até relacionada a times de futebol. Por exemplo, numa situação, qual seria a situação em que seu time adversário te faria feliz, vencendo? Qual situação em que você ficaria feliz vendo aquele time que você não gosta, vamos assim dizer? Agora, outra maneira de pensar assim, faz sentido você estar limitado, você pensar em não gostar de outro time? Por que você não gosta daquilo? Não é apenas um time de futebol, você pode estar pensando de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais assim, o que realmente significa um time de futebol? O que é isso? É apenas uma diversão? Faz parte da minha pessoa aquilo? Eu preciso ficar puto quando meu time perde? Eu preciso ficar feliz quando meu time ganha? Entendeu? Então você pode, de uma forma mais holística, vamos assim dizer, ou mais profunda, tentar se perguntar o quanto realmente da realidade aquilo significa para você. E começar a enxergar que não necessariamente tudo é limitado. Ok? Você pode viver uma vida praticamente ilimitada desde que você comece a abrir o seu mundo para um mundo que seja um pouco mais centrado, um pouco mais aberto a tudo, sabendo que nós somos limitados do ponto de vista mental. Você pode abrir sempre esse espaço, abrir sempre esse ambiente para estar enxergando que, basicamente, sabendo que você está limitado e você entrou numa situação e você se permitiu cair numa situação limitada, saber que, existe uma portinha, existe uma saída, eu não preciso estar preso nessa casca e defendendo ela com unhas e dentes, porque ela já, por definição, é uma visão limitada do que pode estar por aí, do que pode realmente estar acontecendo. Ok? Aqui fica a dica.
essa é a dica de como a gente pode resolver conflitos, como a gente pode enxergar um pouco mais fora da caixa e estar resolvendo conflitos dessa forma. Isso eu considero assim, isso é um ponto maravilhoso na hora até de você estar conversando com um chefe de trabalho, ou estar tentando falar com pessoas sobre o seu ponto de vista, ou entender o outro lado quando ele não está tentando entender o seu lado, ou até fazer um certo nível de empatia com todas as pessoas ao seu redor, em tentar ficar no seu silêncio, mas observando onde está esse ponto em que os 2, 3, 4, 5, 6 pessoas estão conversando e mostrando as opiniões, onde é que você pode encontrar um consenso em todas essas opiniões para chegar, às vezes, numa conclusão, numa solução que seja boa para todos, né? E que inclua isso tudo. Então é isso. Então aqui fica essa dica. Se você gostou, dê o seu like aí, comente aqui abaixo, mostre uma situação que você já passou, que a gente possa estar criando um vídeo até sobre essa situação, essa condição. Se inscreva no canal, eu vou ter o maior prazer em estar fazendo novos vídeos para você e estar discutindo novos assuntos aí interessantes. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!